Olá, eu sou Luciane Raposo e esse é o Literatura para a Vida. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive num curso que terminei, acho que sexta, sábado, se eu não me engano. É um curso com uma disciplina sobre a história do Brasil, tendo como foco o período do Iluminismo na Europa e também o período de movimentação para a independência. Então, entre os séculos 18, 19, aquelas transformações que vieram com a Revolução Francesa e diversas outras coisas. História é uma área que me interessa muitíssimo, porque a gente precisa compreender o que nos levou a sermos como nós somos, o que deu errado, o que deu certo, o que foi significativo. Se nós não sabemos de onde viemos ou como viemos, como foram as transformações, muitas vezes nós não temos uma noção clara de como vivemos e nem de como podemos transformar as nossas vidas. Por isso a história é fundamental. Mas o que me chamou atenção nesse curso foi o fato de que o professor, um jovem na casa dos 30 anos, será que a gente pode chamar de jovem, né? A gente já tá na moda. Um professor na casa dos 30 anos, no início dessa casa, ele utilizou aquilo que eu chamo de gerundismo discursivo. O gerundismo discursivo é mais conhecido do que se pode imaginar. É aquela pessoa que às vezes foi chamada de última hora para fazer um trabalho e precisa dar uma enrolada. É alguém que não conhece a temática de uma palestra e também precisa improvisar. É alguém que não se deu o trabalho de ler determinada coisa e precisa dar conta daquilo. Isso acontece muitas vezes quando nós acreditamos que já sabemos e que não precisamos dedicar tempo para aquele assunto. Como escritora, como educadora literária, como palestrante, eu preciso sempre tomar o cuidado de revisar, sejam anotações sobre aquele tema, sejam os livros que eu costumo utilizar, o material que eu costumo utilizar. Por quê? Conforme a gente vai lendo, estudando, conhecendo, vivendo com outras pessoas, a gente começa a fazer novas conexões, novas compreensões. Então, a pessoa que eu sou hoje, que tem a bagagem que eu tenho hoje, que tem a compreensão que eu tenho hoje, não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. E se eu tiver mais vida à frente, se Deus quiser, não será a mesma pessoa daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E a gente precisa perceber que é sim necessário dedicar um tempo para revisitar uma temática se nós vamos falar sobre ela, se nós vamos apresentá-la. Nada que seja perfeccionismo, nada que seja um enrijecimento, tem que fazer uma coisa totalmente perfeita. A ideia não é essa, a ideia é que se você vai defender uma ideia, olha só, você precisa conhecer aquela ideia, o fundamento, as conexões, os porquês, os paraquês e os comos. Nessa disciplina que eu fiz, do curso que terminou no final da semana passada, era uma disciplina que falava sobre o iluminismo, aquele período da Revolução Francesa, e também falava sobre o processo de independência do Brasil. Mas o problema não foi a temática, embora a gente às vezes veja posições diferentes sobre essa temática. O problema foi que o professor praticou o gerundismo discursivo o tempo inteiro. Então ele não chegava num foco, ele não pegava um recorte do tema e falava porque foi assim, segundo os estudiosos, segundo os registros, compreende-se dessa forma, hoje em dia você tem uma visão, isso levou aquilo, assim, assim, assim. Não. Ele passou o tempo todo, tanto na parte textual, que tinha um texto para acompanhar, quanto na parte das aulas, dizendo mais ou menos assim: isso é importante para nós estudarmos. Vamos estudar para entendermos isto. Vamos ler esse trecho para entendermos aquilo. Faremos isso, faremos aquilo. Vamos ficar atentos para isso. Que isso? Era o que eu estava esperando. Claro que eu já tenho conhecimento na área, mas
todo conhecimento pode evoluir e avançar. Por isso que todo ser humano precisa estar sempre lendo, estudando e conhecendo. E o gerundismo discursivo, ele acontece quando a pessoa não tem bagagem, ou quando ela não estudou, ou quando ela não está nem aí. Às vezes acontece. Como educadora literária, como palestrante, como escritora, eu preciso estudar a temática. Não que eu vá lembrar de tudo, mas eu preciso ter um conhecimento mínimo, porque senão eu vou girar ao redor do tema e aparentemente vou fazer alguma coisa, mas que não vai levar nada. E é uma colcha de retalhos em que os quadrados, os triângulos, seja lá qual for o padrão dessa colcha, eles não se encaixam e não formam uma figura, não formam uma imagem. Você sai de um curso como esse, ou assim como você sai de outros lugares, em que você tem a sensação, e já aconteceu comigo também em um outro curso, em que a pessoa simplesmente lê o índice. Lê o índice, olha, isso aqui é interessante, olha, aquilo ali é interessante, olha aqui. É como você ir à academia e simplesmente circular pelo ambiente e dizer, musculação é legal, ah, eu gosto da ginástica, eu gosto disso, eu gosto daquilo, aquilo ali é importante pra gente. Você não disse nada, nós não dissemos nada. E nos dias de hoje, como nós estamos com uma sociedade muito discursiva, mas um discurso vazio de significado, isso está se naturalizando. Assim como a gente vai para as redes sociais, às vezes sem nenhum tipo de conhecimento, e começa a dar aulas, às vezes de economia, de finanças, de literatura, de história, de comportamento, de psicologia, percebe-se que essas pessoas estão simplesmente repetindo uma fórmula. Só que no caso do curso que eu assisti, é um curso ainda pior nesse sentido. Por quê? Ele não estava repetindo uma fórmula, ele estava praticamente repetindo o índice, o sumário ali, e fazendo comentários rasos, como se não dominasse o assunto. Então, palavras como importante e interessante. Por fim, eu comecei a contar quantas vezes a pessoa falava isso. E esse é um problema que a gente vê na educação, é um problema que a gente vê nas redes sociais, é um problema que a gente vê em diversas áreas da sociedade brasileira. Você não conhece a temática, mas você apresenta a temática. Então, primeiro eu preciso estudar minimamente. Não se trata de fazer só quando estiver perfeito. Não se trata de fazer só quando você tiver pleno domínio do assunto. Pleno domínio nenhum de nós terá de nada. Perfeito é só Deus. A pessoa que eu sou hoje não é a pessoa que era há 10 anos, não serei a mesma pessoa, se Deus quiser, daqui a 10 anos. Mas eu já vi, inclusive, uma pessoa fazendo um curso que as primeiras aulas, principalmente as 2 primeiras, ela abriu o sumário e começou a ler isso, vamos estudar isso, vamos estudar aquilo, faremos isso, faremos... Perdeu o tempo dela, perdeu o tempo das outras pessoas. E nós vemos isso como algo muito natural, porque, de modo geral, essas pessoas usam jargões, decoram o jargão e utilizam aqui e ali. E como o brasileiro, de modo geral, não tem se dedicado a estudar, fica muito tempo, né, ocupado, o que está acontecendo é que muitas pessoas não percebem isso, esse gerundismo discursivo. Estaremos fazendo isso, estaremos fazendo aquilo, mas você nunca faz. É muito próximo da ideia da pessoa que vai para as redes sociais anunciar que tem uma grande mudança de vida, às vezes faz até uma live, faz essas coisas assim, anunciar que fará isso, que fará aquilo, parecem políticos muitas vezes. Mas isso enfraquece a sua imagem, a sua postura, enfraquece a sua autoridade diante de qualquer temática. A questão não é que você não vai errar, não vai citar errado, não vai cometer equívocos. Os equívocos até nos ajudam. Hoje em dia a gente vê muitos professores pressionados pelos responsáveis que eles não podem errar em sala de aula, que eles têm que saber tudo de cor. Mas somos todos humanos, assim como médicos, enfermeiros, policiais, guardas, tudo mais. Qualquer profissão. Nós fazemos o nosso melhor, sempre. Mas no sentido de que nós nos preparamos minimamente. Mas numa sociedade em que é natural você ir para diante das câmeras, fazer
lives enormes e anunciar mundos, fundos e sei lá o que, e não fazer e depois dar uma desculpa como, não tive tempo. Infelizmente não deu. E ninguém cobra, ninguém acha estranho, as pessoas ainda aplaudem quando você fala, não, que eu estava muito ocupado. Estar ocupado não significa estar produtivo. Pessoas produtivas não são pessoas ocupadas o tempo todo, até porque a pausa, o descanso e o sono são indispensáveis. Organização também. Mas quando a gente percebe que mesmo em cursos, informações, começamos a ter contato com esse discurso vazio que também está perpassando a literatura brasileira, está perpassando a educação brasileira com essa ideia de alfabetização discursiva, que a criança foca só no fato de que tem que fazer um discurso defendendo os seus direitos. Os direitos dos outros a gente pula. Nós chegamos a um ponto em que as pessoas estão mais interessadas na embalagem do discurso do que necessariamente estão interessadas ou comprometidas com o conteúdo. E isso me lembra aquele livro do Dickens, As Aventuras do Sr. Pickwick, que eles estão passando por diversos lugares, na verdade é como se fossem vários livrinhos ali dentro. E tem um trecho em que eles chegam numa cidade em que eles precisam, eles têm uma eleição ali. E aí o cara tá meio que improvisando, aí um debate com o outro, eles brigam e a gente percebe que não tem profundidade nenhuma. Por quê? Porque aquelas pessoas não têm ideias a defender, elas estão defendendo a si mesmas e estão usando da emotividade, que é outra característica nos dias de hoje. Seu discurso pode ser vazio, você não tem conhecimento, você não tem leitura, você não tem estudo, você não tem reflexão, mas você puxa para a emoção dos outros. Então, o gerundismo discursivo, ele está nas redes sociais, ele está nas nossas vidas, ele está no nosso cotidiano. Agora, infelizmente, também na educação pública e privada, em diversos aspectos. E por que ele é tão grave? Porque a arte de pensar é a inteligência do futuro. É a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o que cabe para mim e não cabe para mim. Porque se todos nós formos seguir exatamente o mesmo caminho, não teremos vidas significativas, porque às vezes o que cabe para uma outra pessoa não cabe para mim. O discernimento vem com a construção do conhecimento. E essa construção do conhecimento é uma construção que dá trabalho, que exige leitura, exige estudo, exige constância. E a constância, às vezes, de 15 minutos todos os dias, que leva a consistência, é mais importante do que aquela que você tem um surto, passa uma semana mergulhado nos estudos, nas leituras, seja lá no que for, e depois abandona porque ficou exausto. A vida não é uma corrida de 100 metros, na verdade é uma maratona. E como uma maratona, precisa ter consistência, precisa ter resistência, precisa ter força. E essa força vem muitas vezes da capacidade de associar o seu discurso ao seu conteúdo. Porque se os dois não estão ligados, alguma coisa está errada. Você estará somente anunciando por aí, ou simplesmente lendo o índice de algum material, fazendo uma performance bonitinha e as pessoas comprando a ideia. Lembrando que sem consistência não se tem uma vida significativa.